Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta sandália decorada em crochê, como você pode ver aqui, uma das sandálias já está decorada, toda em crochê, com flores, e a outra é a que nós vamos ensinar para você. Então, pode ser um par de sandália havaiana, pode ser um par de sandália Ipanema, a marca que você preferir, dá para fazer nas duas sem problema, desde que dê para tirar a tira. Então, um par de sandálias, nós vamos precisar de isqueiro para os arremates da linha de seda, nós vamos precisar de alicate de biju ou qualquer alicate que tenha uma pontinha para que auxilie a gente a tirar e colocar a tira na sandália. Nós vamos precisar de agulha de crochê 1,5 milímetros, é bem fininha, ó, ou número 2. Nós vamos precisar de agulha de tapeçaria, ó, para que você possa aplicar as florzinhas depois, porque nós não vamos usar cola quente, nós vamos aplicar para ficar mais firme. E nós vamos utilizar linhas de seda na cor verde, aqueles novelinhos menores que tem a linha de seda mais fininha, ó. Geralmente são linha de seda baby, deixa o trabalho mais suave. Então, na cor verde, nós vamos precisar na cor azul bebê, nós vamos precisar na cor branca e nós vamos precisar na cor rosa. Então, na cor rosa é para revestir a tira da sandália e na cor verde, azul e branca é para fazer as flores de crochê ou da cor da sua preferência, dependendo da cor da sandália que você utilizar, você utiliza a cor do fio. E tesoura. Então, esses são os materiais necessários para nós fazermos esta sandália decorada em crochê. Para começarmos o nosso trabalho, a primeira coisa que nós temos que fazer é retirar a tira da sandália. Então, nós já retiramos 2 pontinhos aqui, agora nós vamos retirar essa aqui para você ver como se faz. Nós pegamos a pontinha do alicate, aquele que não tem ponta que fura, ele é retinho, mas é um pouco pontiagudo. E retiramos da seguinte forma, nós pressionamos lá pra cima, ó, e retiramos a tira. Você faz a mesma coisa com esses 2 furinhos aqui. Esses dois, eles são um pouquinho mais complicadinhos de retirar, eles precisam um pouquinho mais de força, então você deve apoiar a sandália em algum lugar para poder puxar e retirar a tira. Então, depois que nós retiramos a tira da sandália, agora nós vamos fazer a parte do crochê para revestir toda a sandália e depois nós vamos colocar a tira novamente quando ela já estiver revestida com a parte de crochê. Quando nós colocarmos a tira já revestida com crochê, nós fazemos as florzinhas e aplicamos já com a tira na sandália. Então, vamos fazer agora a parte em crochê. Para fazermos a parte em crochê, nós vamos fazer primeiramente das 2 tiras e vamos deixar reservada, depois vamos fazer dessa partezinha e deixar reservada, depois nós vamos costurar as 2 partes na tira, juntamente depois por último com essa partezinha que vai entre os dedos, unindo com as 2 partes da tira, aí nós já vamos ter a aplicação pronta. Então, nós vamos pegar o nosso fio rosa, porque a nossa sandália é rosa, e nós vamos começar a fazer o trabalho em crochê. Nós vamos fazer aqui para nossa tira 42 correntinhas e vamos fazer carreiras de meio ponto alto. Então, vamos fazer aqui a laçadinha inicial. E vamos fazer 42 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até atingir 42. Depois que você fizer as 42 correntinhas, você vai pegar a laçadinha, pular 2 correntinhas da base e na terceira você vai fazer meio ponto alto. E em cada correntinha da base você vai fazer um meio ponto alto.
ele vai ficando dessa forma. Vamos fazer mais alguns aqui para você ver, ó. Introduz a agulha na próxima correntinha e vai fazendo meio ponto alto em cada correntinha de base. Ó. Faça então agora a carreira de meio ponto alto até o final do cordão de correntinhas. Feita aqui a primeira carreira de meio ponto alto, agora você vai subir 2 correntinhas, virar o trabalho e continuar fazendo meio ponto alto sobre meio ponto alto. Você vai fazer 6 carreiras de meio ponto alto no total. Ele vai ficando dessa forma. Então, faça agora 6 carreiras de meio ponto alto, já contando com essas 2 que você está fazendo. Feitas as 6 carreiras de meio ponto alto, o seu trabalho vai ficar dessa forma. Agora, você vai, então, arrematar, só que deixando um pedacinho de fio para depois nós fazermos a aplicação na tira. Então, deixe mais ou menos uns 80 centímetros, 1 metro de fio, uns 80 centímetros para fazer a aplicação. Arremate aqui, puxando todo o fio por dentro da última laçada, do último ponto. Ó. E deixa essa parte à espera com esse fio para fazer a aplicação depois. Você vai fazer agora outra parte igual a esta. Serão 4 partes no total, 2 para cada sandália. Então, como nós já fizemos 2 e já aplicamos aqui, nós vamos fazer apenas mais uma para demonstrar para você como faz a aplicação. Você tem que fazer 4, 2 para cada sandália. Nós aqui vamos fazer só mais uma para demonstrar em apenas uma sandália. Então, feita essa, faça agora outra peça, outro trabalhinho igual a este, com 6 carreiras de meio ponto alto. Depois que você fizer as 2 partes, elas vão ficar desta forma. Você vai deixar elas reservadas, porque agora nós temos que fazer essa partezinha menor para ser revestida também com crochê. Então, nós vamos deixar essas 2 partes da tira reservada. Vamos pegar o nosso fio rosa e vamos fazer agora a laçadinha inicial e 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora, nós vamos fazer 6 carreiras de ponto baixo. Então, nós vamos pular 2 correntinhas e na terceira nós começamos a fazer a carreira de ponto baixo. Ó, você vai fazendo ponto baixo, um ponto em cada correntinha da base, até o final da carreira. Mais um pontinho para terminar. Ó. E a primeira carreira, ela já está pronta. Ela vai enrolando um pouquinho, mas é só na primeira carreira. Ó, depois ela já vai ficando retinha. Então, agora você vai subir 2 correntinhas, virar o trabalho e fazer ponto baixo sobre ponto baixo por mais 5 carreiras. Ó. Vai ficando dessa forma. Então, faça agora essas 5 carreiras de ponto baixo. Feitas as 6 carreiras de ponto baixo, ele vai ficar dessa forma. Agora, você vai também arrematar, deixando um pedacinho de fio para aplicação, uns 30 centímetros. E vai deixar reservado também. Essa é a parte que envolve aquela partezinha que vai entre os dedos, ele fica dessa forma.
Então, deixamos agora também reservado, junto com aquelas partezinhas da tira que nós já fizemos. E vamos fazer as florzinhas também, para depois só fazer as aplicações, ó. Deixamos aqui reservadinho e vamos fazer essas 3 florzinhas aqui. Essas florzinhas são a florzinha tripla que nós temos, a receita já, o vídeo aula também, no nosso site. Então, nós vamos fazer uma e você vai fazer as outras 2 iguais. Nós vamos fazer a primeira aqui com fio verde, para você aprender como se faz a florzinha tripla para essa aula. Para começarmos a nossa florzinha, você vai pegar o seu fio, você vai fazer a laçadinha inicial e você vai fazer 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Você vai fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto corrente feito, com ponto baixíssimo. Você vai formar um círculo de correntinhas. Dentro desse círculo, você vai fazer 2 correntinhas agora para subir, que já equivalem ao primeiro ponto baixo. Agora, você vai fazer um meio ponto alto, 3 pontos altos, 1, 2, 3, um meio ponto alto novamente e um ponto baixo. Então, você já tem aqui a primeira pétala formada. Você tem que fazer 5 pétalas no total, então a sequência das pétalas é um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo, sobe e desce. Agora, você recomeça a segunda. Um ponto baixo, meio ponto alto, 3 pontos altos, já segurando também aquele fio do início para firmar. Vamos fazer aqui o terceiro ponto alto, um meio ponto alto para descer e um ponto baixo. Ó, já temos a segunda pétala. Para caber todas, você tem que ir puxando para o início as pétalas que você fez, para elas ficarem bem apertadinhas e sobrar o espaço para fazer as outras. Então, faça mais 3 pétalas agora. Feitas as 5 pétalas, a sua florzinha vai ficar dessa forma. Se você gosta de florzinhas menores, você pode deixar assim. Se não, faça como a gente, nós vamos fazer a segunda camada da flor, que é para terminar. Então, para fazer a segunda camada, agora nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da pétala, da primeira pétala feita. E nós temos que fazer agora para a segunda camada 3 correntinhas que vão ficar atrás da flor e vão servir de base. Então, nós vamos fazer aqui 3 correntes e prender lá na segunda pétala com um ponto baixíssimo. No comecinho da segunda pétala, você pega uns 2 pontinhos e prende ali com um ponto baixíssimo. 3 correntinhas novamente. Vai na próxima pétala, prende com ponto baixíssimo. 3 correntinhas novamente. Terão que ser 5 bases no total. Prende com um ponto baixíssimo. 3 correntinhas novamente. Ó, e já estamos chegando quase lá no início, ó. Prende com ponto baixíssimo. 3 correntinhas novamente. E já estamos aqui no comecinho novamente. Então, nós temos aqui esta base de correntinhas que nós vamos terminar, que já conta como 1, 2, 3, 4 e 5. Então, agora nós vamos terminar essa última, só que já começando a próxima pétala. Então, para terminar essa última base de correntinhas, nós já vamos direto naquela primeira que nós fizemos.
E nós vamos fazer lá naquela primeira base um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, 3 pontos altos duplos, ou seja, pegando 2 laçadinhas na agulha e tirando de 2 em 2. Fizemos um, vamos fazer o segundo e agora o terceiro. 3 pontos altos duplos. Agora, um ponto alto para descer, meio ponto alto e um ponto baixo, tudo na mesma base de 3 correntinhas, ó. Então, a primeira pétala já está pronta. Agora, você vai fazer a mesma coisa para todas as outras bases de correntinhas que você fez. Você vai fazer essa sequência, um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto. 3 pontos altos duplos, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Serão também 5 pétalas no total. Feitas as 5 pétalas da sua florzinha, ela vai ficar dessa forma. Agora, você fecha com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito da carreira. E na hora de arrematar, você deixa um pedaço de fio para depois fazer a aplicação na tira da sandália. Agora, você vai fazer mais 2 florzinhas iguais a esta, só que com cores diferentes. E também vai reservar para depois nós fazermos a aplicação na tira. Então, aqui nós já estamos com quase todo o nosso material completo. Faça agora, então, as 2 florzinhas que faltam. Bem, agora que nós já temos aqui as 3 florzinhas prontas, já temos todas as partes que compõem o revestimento da nossa sandália, então nós vamos fazer o seguinte, deixar as florzinhas por último. Essa parte nós também vamos fazer depois, que é a parte que fica entre os dedos. Nós vamos pegar uma das partes que vai nas tiras, colocar a agulha de tapeçaria na pontinha do fio que ficou do arremate e costurar aqui na nossa sandália, na nossa tira. Então, nós vamos colocar da seguinte forma. Nós vamos envolver a tira com essa parte, para que a costura ela fique para baixo. E nós vamos costurar para revestir a tira. Então, quando nós terminarmos de costurar, ela vai ficar dessa forma. Então, já colocado o fio aqui na pontinha, nós vamos colocar bem aqui na pontinha da tira. Já temos o fio em uma das pontas, nós vamos vir na outra ponta e passar o fio para cá. No primeiro ponto do outro lado. Ó. E nós vamos costurando em zigue-zague, ponto com ponto, pegando o ponto de um lado e o ponto de outro. Fomos lá do outro lado, agora voltamos aqui para esse lado. E vamos apertando. Nós vamos costurar dessa forma até o final. Ó, indo e voltando, pegando sempre os 2 pontinhos da reta. É bem simples de ser feito, não tem dificuldade nenhuma. Só fazer as pecinhas, as partes em separado e depois montar na tira. Por último, aplicar as florzinhas e depois colocar a tira na sandália novamente. Então, vá costurando até o final, até unir toda essa parte aqui, ó. Ela vai ficando dessa forma, que ela já está firme na sandália. Depois que você tiver revestido a primeira parte da tira, ela vai ficar dessa forma, toda costurada já. Então, você vai agora arrematar. Para deixar bem presinha, você faz a costura até aqui no último ponto, depois desce ainda um para baixo para fechar bem. Depois que você fizer a costura,
você vai arrematar passando por uns 2 pontinhos e passando a agulha por essa laçadinha que se forma aqui por dentro, para ela fazer o nozinho do arremate 2 vezes. Ó. Arrematou, agora você corta. Puxa esse fiozinho aqui pro outro lado para não queimar logo lá no nozinho. E agora você corta mais curtinho para poder queimar e fazer o arremate. Então você pega o seu isqueiro, você queima a pontinha. Ela forma uma massinha e você aperta com qualquer objeto para ela grudar na parte costurada, assim o ponto ali nunca vai desmanchar. Então, a primeira parte da tira, ela já está revestida. Agora você vai pegar a outra parte e fazer a mesma coisa para essa outra tira aqui. Você vai costurar, começando lá da parte de cima da tira, ó, e vai costurar até aqui a parte de baixo. Ela vai ficar forradinha como ficou a outra. Faça então essa parte da costura agora. Terminada a aplicação do crochê nas 2 tiras, ela vai ficar dessa forma. Agora, você vai aplicar aquela partezinha que fica entre os dedos. Então, você vai colocar também a agulha de tapeçaria naquele fiozinho que ficou do arremate. Ó. Colocar dessa forma aquela partezinha para envolver ali onde vai entre os dedos. E você vai fazer a parte da costura ali naquela partezinha também. Então, envolveu, o fio já está de um lado, você passa lá para o primeiro ponto do outro lado. E faz a costura ali naquela parte também, indo de um ponto ao outro, apertando, prendendo bem ali naquela parte. Revestindo toda a tira com crochê. Então, é bem simples de ser feito também. Não vai sobrar nenhuma partezinha da tira sem o crochê, só aquelas que depois nós temos que colocar lá para baixo na sandália novamente. Ó. Então, em cima ela vai ficando dessa forma. E quando nós chegarmos aqui no finalzinho, nós vamos juntar com aquela parte que nós já havíamos unido lá das tiras. De que forma? Você vai pegar, puxar um pouquinho essa parte das tiras aqui para cima e vai fazer a união. Então, de lá de cima você já vem direto para as tiras, pegando em qualquer pontinho na reta e vai fazendo essa união. Fechando toda essa parte da sandália. Ó, puxe um pouquinho a parte do crochê ela estica e vá pegando entre as partes. Costurando para preencher todos aqueles espaços da tira. Vai pegando todas essas partes e fazendo a união. Então, toda essa parte ela já ficou revestida. Agora, você só volta uns pontinhos aqui pela parte da tira. E faz a união desse pedacinho de cima que ficou sobrando.
Vamos colocar aqui o fio novamente, que escapou, para você ver como se faz ali aquela parte. Pega os dois pontinhos últimos da tirinha, das duas tiras do revestimento, e faz a união. Ó, então toda essa parte ela fica juntinha. Depois aqui em cima vai a aplicação da flor e nas duas laterais a aplicação da flor também. Agora que nós já revestimos toda essa parte com crochê, nós vamos arrematar, pegando uns dois pontinhos, passando a agulha por dentro daquela laçadinha que se forma e arrematando. Cortamos a pontinha e queimamos aquela pontinha para que ela não desfie depois, ó. Pressiona aquela parte queimadinha, que fica molinha, sobre o crochê, que ela gruda e não escapa, não vai ter problema de escapar depois a parte do arremate. Não. Então, toda a tira ela já está revestida com crochê. Agora, nós vamos fazer a aplicação na sandália, colocar novamente a tira na sandália, para depois nós só aplicarmos as florzinhas nas laterais. Aqui nós já colocamos, então, as duas partes de baixo já na sandália. Nós tivemos que colocar ela apoiada, por isso nós não mostramos aqui, porque nós temos que forçar um pouquinho mais, mas é a mesma coisa como você tirou. Você vai colocar da mesma forma. Com a ajuda de algum objeto de ponta, você recoloca a tira na sandália. Essa parte aqui de baixo, essa parte aqui de cima, aliás, ela é mais fácil de ser colocada. Depois, com a agulha de crochê, você coloca um pouquinho para dentro essa parte do arremate de crochê que ficou lá na parte de baixo. Você coloca para dentro da tira, só para dar um acabamento melhor. Colocando dessa forma, você coloca todo ao redor depois. Agora, nós vamos fazer a aplicação das nossas florzinhas, ó, na lateral, como nós fizemos aqui. Então, nós vamos colocar aqui a verde, a branca e depois a azulzinha. Nós vamos aplicar com o próprio fio do arremate da florzinha, ó. Ela vai ficar dessa forma. Então, agora nós vamos ensinar você como fazer a aplicação da flor. Primeiramente, você vai pegar a florzinha verde. Esse fio do arremate, você vai trazer ele até aqui, no meio dessas primeiras pétalas, da primeira camada de pétalas da florzinha. Trouxe ele até ali no meio, coloca bem centralizada na sua sandália. E você vai costurando, pegando as primeiras pétalas junto com a parte rosa lá debaixo da sandália, ó. Pega os dois juntos e sai um pouquinho pra frente. Vai pegando a parte do crochê da tira com as primeiras pétalas da florzinha. Ó. E vai circulando, contornando toda a parte das primeiras pétalas junto com a tira de crochê da sandália. Não aperta muito para não deformar a florzinha, não deixar ela torta. Só que dê para pegar mesmo a tira com as primeiras pétalas. Até chegar onde você começou, ó. Observe aqui que a florzinha, ó, ela fica presa e não tem problema da cola quente de depois poder cair a florzinha ou algo do gênero. Com a aplicação ela vai ficar mais firme. Então, agora fazemos o último ponto, lá onde nós havíamos iniciado. Ó, ela fica dessa forma, aplicada, e agora nós vamos fazer o arremate.
O arremate é a mesma coisa, você pega 2 pontinhos aqui da primeira pétala, de qualquer pétala, do ladinho onde você terminou, e faz o arremate. Mais uma vez. Depois que você faz o arremate, você corta o fio e queima aquela pontinha. Cuidado para não queimar a flor. Pressiona aquela pontinha queimada sobre o próprio crochê, ela gruda e não desfaz depois do seu arremate. Ó, então a primeira florzinha ela já está aplicada. Agora você vai colocar a branquinha aqui do ladinho, ó, fique bem pertinho da primeira, e depois você aplica a azulzinha aqui do lado. Então faça agora as outras 2 aplicações. Feita a aplicação das outras 2 florzinhas, a sua sandália ela vai ficar dessa forma. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelo de sandália decorada com crochê.